O mercado da construção civil viveu anos de aquecimento desde o início da década passada. Para falar sobre o momento atual desse segmento, o Caderno Regional recebe o empresário Roberto Barroso Filho. Roberto, boa noite, obrigado, por aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo aqui ao Caderno Regional. Os imóveis se valorizaram, como a gente já disse, nos últimos 10 anos. Havia uma expectativa de melhora na economia e assim por diante, de uma forma geral, no país todo. Houve agora uma estabilização no preço dos imóveis, quer dizer, qual é a situação de momento? Estabilizou os preços e qual é a previsão para o futuro? Vão aumentar, vão diminuir, vão se manter estáveis? Bom, primeiramente, muito boa noite, Irineu, boa noite aos telespectadores. Realmente, em função do pré-sal e de toda a importância naquele momento da Petrobras, do Porto, que estava realmente está, na verdade, se ampliando, estamos ampliando o Porto, teve realmente um aumento na procura por imóveis. A construção civil realmente viveu um momento de especulação, né, uns 10 anos atrás, na verdade 5 anos atrás. E nesse momento, em virtude também, não só da Petrobras não ter vindo como deveria, como nós estávamos esperando, em função da crise toda no Brasil, a crise econômica, de credibilidade, então houve uma estabilização nos preços. Então, de 2 anos... Mas por que houve uma estabilização nas obras também, o Barroso? Ou não? Ou porque diminuiu a procura por esses imóveis? Porque o que eu ouvia na época, né, no seguinte, quando se criou essa expectativa, né, de pré-sal, olha, é muito dinheiro, tal, todo mundo quis vir para cá, construir aqui e tal. Eu também ouvia dizer o seguinte, olha, vai sobrar apartamento e vai faltar gente, porque o número de obras era realmente gigantesco. Então, essa estabilização hoje ocorre porque houve uma diminuição na procura desses apartamentos ou porque também houve uma diminuição na construção, nas obras? São os dois motivos. Não tendo procura, logicamente, o mercado está mais assim na expectativa de uma melhora. Aliado a essa crise do Brasil e aliado também à falta de financiamento, apesar de ser anunciado alguns financiamentos, os bancos não estão liberando financiamento que nem nós desejávamos. Então, em virtude dessa falta de interesse que está havendo nesse momento, o mercado também deu uma esfriada. Por exemplo, hoje, um incorporador, um construtor dificilmente vai comprar um terreno para fazer um lançamento. Os preços estão estabilizados, como mesmo de 2 anos atrás. A expectativa de venda continua fraca. Então, os empresários estão, nesse momento, parados, e isso faz com que os preços dos imóveis também se estabilizem ou até mesmo diminuam. A falta de procura, é a lei do mercado, da procura, a lei da oferta e da procura. Então, nesse momento... Esse é um bom momento para comprar um imóvel, você diria, então, Barroso? Ah, com certeza. Hoje... Para quem, mas também aí no caso, para quem está com dinheiro de alguma maneira, né? Tem um dinheiro na mão, porque, como você mesmo citou, diminuiu o financiamento, né? Há menos crédito no mercado também, né? Isso, né? E a falta de liquidez das construtoras, né? Elas dão oportunidades delas aceitarem propostas, né? De quem entende, não precisa nem ter muito dinheiro. Hoje, na verdade, você Quanto negociando... você acha que seria necessário hoje para adquirir um imóvel? Depende do valor. Por exemplo, hoje tem imóveis até 400, 500 mil sendo vendidos com entrada de 40, 30, 40, 50 mil. E aí o financiamento é o quê? Direto com a construtora? As empresas de Santos ainda adotam esse sistema de financiamento direto com a construtora, embora algumas também trabalhem com banco. As construtoras de fora trabalham um pouco mais com os financiamentos, mas as construtoras da Baixada preferem o financiamento próprio. As construtoras aqui? Da Baixada, da região. Já que você citou as daqui, e as que vieram de fora para cá, Roberto, já deixaram a cidade, agora não estão mais aqui? Nós tivemos, inclusive, algumas envolvidas na Operação Lava Jato, como a Odebrecht e tal. Quando se criou a expectativa do pré-sal, eu sei que houve um grande afluxo, né, de construtoras, todo mundo queria construir aqui. E hoje, como é que está essa situação dessas construtoras que vieram para a cidade? Então, isso se deu também ao mesmo tempo que essas grandes empresas abriram capital na Bolsa. E elas tinham que investir em terrenos. E Santos era uma cidade da bola da vez, a cidade promissora em função de pré-sal e outras coisas que a gente já conversou. Então elas vieram para Santos. Só que, comparando o custo dessas empresas de São Paulo com as de Santos, eu já imaginava, inclusive tenho até um programa gravado aqui há 2 anos e meio atrás, que eu falei que as empresas iriam sair de Santos em menos de 5 anos. É o que está acontecendo. Porque o custo delas, operacional delas aqui, é muito mais alto que o nosso. Elas não podem competir com uma empresa de Santos. Por quê? Elas pagam mais ou menos 12% por uma empresa administrar o prédio, uma construtora tocar a obra. Pagam 4% de projetos.
4% de divulgação. Tem que contratar uma empresa para administrar e fiscalizar a empresa contratada. Tem que montar um escritório aqui, tem engenheiro local. Então, o custo chega a ser 20% maior do que uma empresa local. Então, logicamente, não teria mercado. Aliado ao fato da construção em Santos ser mais cara que em São Paulo, os insumos aqui são mais caros que em São Paulo. Nós temos as fundações profundas aqui em Santos, também que deixam o imóvel mais caro, e o valor final dos imóveis são mais baratos que São Paulo. Essa escavação profunda é obrigatória hoje numa obra, Barroso, por exemplo? Você ter essa... Não é, mas imóveis a partir de 10 andares é aconselhável que se faça a fundação profunda para evitar... Senão não vão voltar a ter os prédios tortos aí, como a gente já tem na Ola, vários, né? Exatamente, esse é um problema. Então, isso custa, isso encarece de 6% a 7% o valor da obra no total. É um valor muito alto, ainda mais nesse momento de crise, né? Existe uma obrigatoriedade hoje de vagas, né, de garagem para todos os apartamentos, né? Isso também, de alguma maneira, acaba aumentando o custo da obra ou não? Não, o santista, né, a gente sempre vem conversando, o santista tem um poder aquisitivo muito alto. Então, hoje é inadmissível. Mas tem um custo de vida alto também, né, Barroso? Tem, então está cada vez mais alto. É um absurdo, táxi, ônibus, etc. Mas os restaurantes e tal. Mas isso é inadmissível que alguém construa um prédio hoje aqui, mesmo do lado do VLT, que tem incentivo. Sem uma garagem. Sem no mínimo uma garagem. Se você fizer um prédio sem garagem... É uma exigência até do consumidor, né? Exatamente. Quer dizer, ele não vai querer adquirir um imóvel que não tenha, né, uma garagem. Eu queria retomar com você a questão do financiamento, porque a gente sabe hoje, nós temos aí uma crise política e financeira, né, do governo, que obviamente não tem dinheiro, pelo contrário, tem uma dívida gigantesca, né, o governo brasileiro, e os bancos privados cobram juros altos, né, diferenciados, porque a iniciativa privada não corre riscos, diferentemente do financiamento que o governo oferece, às vezes, né, nesses planos de financiamento. E você falou do financiamento das próprias construtoras. Como funciona especificamente esse financiamento próprio, Barroso? A construtora, tem construtoras, incorporadoras, vamos separar, as incorporadoras lançam um empreendimento, umas antes de começar a obra e outras durante, outras até mesmo depois, que eu não aconselho. Hoje, o ideal seria lançar antes de começar a obra, coloca as unidades à venda, os compradores vão pagando, às vezes a parcela, o sinal em 2, 3, 4 vezes, e vão pagando durante a construção pelo índice INCC. E tem mais jogo de cintura também, né? Então é importante que, por exemplo, as pessoas ganham dinheiro extra, podem fazer a quitação durante a construção, até mesmo depois. E após as chaves, aí o índice é um pouco puxado, é o IGPM mais 1%. Então, que é alto. Que é muito alto hoje em dia. Então, algumas pessoas, alguns compradores, tentam buscar o financiamento após a entrega das chaves. O ideal, para quem compra imóvel na planta, é que pague o máximo possível até a entrega das chaves. Antes de pegar a chave do imóvel. Exatamente. Tentar quitar o máximo possível que ele puder do valor do imóvel. Exatamente. Mas isso é um fato pitoresco, isso ocorre em Santos. Em São Paulo, eu não conheço, talvez algumas exceções, eu pelo menos não conheço empresas que trabalham com financiamento próprio em São Paulo. É uma característica da cidade isso, então. Exatamente. E pior, quer dizer, o melhor, a Praia Grande é muito peculiar. A Praia Grande, os negócios estão acontecendo na Praia Grande. Por quê? Eles são mais, os construtores, incorporadores são mais maleáveis. Eles aceitam barcos, jet ski, carro, imóveis de menor valor. Então é muito mais fácil você conseguir comprar um imóvel na Praia Grande pela facilidade da negociação. Com esse desaquecimento do mercado que você mesmo citou, em quanto está o índice de devolução de imóveis? Então, muito diferente de São Paulo, que chegava a 40%, né? Eu posso falar da minha empresa, claro, em torno de 4%, 5%. E é o que ocorre mais ou menos... Que é o normal. É o normal, mas isso também vem reduzindo. Naquele primeiro momento, né, um ano atrás, um ano e pouco atrás, as devoluções, o pessoal entrou em polvorosa com as mudanças, com a crise, né? E eles começaram a devolver. Alguns, pelo comércio, está bem mais fraco. As pessoas reclamam que hoje, no comércio geral, além de estarem vendendo menos, a margem de lucro diminuiu, como também ocorre na construção civil. Algumas pessoas desesperadas pela perda de emprego, algumas pela possibilidade de perda de emprego, e outras também fazendo a conta. Poxa, eu comprei um imóvel há 2 anos atrás, paguei X. Hoje, vocês estão vendendo pelo mesmo X. Então, eu estou perdendo dinheiro porque não teve a valorização. Então, o brasileiro pensa muito de forma imediata, ele não pensa a médio prazo. Então, as devoluções aconteceram, mas na grande maioria mesmo, foi pelo desaquecimento do comércio no geral e a perda ou medo da perda de emprego.
o imóvel ainda é um bom negócio? Porque isso a gente ouve desde pequenininho também, né, Barroso? Ah, investir em imóvel sempre é bom, porque nunca desvaloriza, não sei o quê, só valoriza. É uma verdade isso ainda hoje? Ah, é incrível. Eu posso falar também de caso próprio. Nós temos vários investidores hoje que ainda estão comprando imóveis, vários, porque são imóveis menores, né? E talvez imóveis maiores, de quartos de luxo, talvez a procura seja menor. Mas imóveis de um dormitório, 390, 400 mil, perto da praia, perto da universidade. Essa é a tendência também, Barroso, hoje, porque, por exemplo, eu vejo matérias e li muito sobre isso também, de imóveis que parece que estão ficando cada vez menores na realidade, né? Muito mais funcionais também, é verdade, mas menores no tamanho. Essa é a tendência hoje? Porque cabe no bolso do comprador, né? É uma questão só de custo, então, não é? Não, além de caber no bolso, por exemplo, o imóvel de um dormitório, vamos citar esse exemplo, ele serve para quê? Para recém-casados, para viúvos, para pessoas que não querem ter o trabalho de arrumar uma casa grande, para senhores e senhoras idosos que não querem ter o trabalho. Solteiros, estudantes. Isso, estudantes, exatamente. Então, a gama, turista, nossa, nós estamos vendendo muito imóveis agora, vários apartamentos, para as pessoas de fora. Então, o sonho... E não precisam de um grande apartamento, na verdade, porque vem na temporada, um apartamento de menor tamanho. Só para a gente encerrar, Barroso, existe aí agora uma nova lei federal que impõe 15 andares, né, de altura máxima para os edifícios em áreas próximas a aeroportos, que é parte considerável, por exemplo, da cidade de Santos. De que forma isso afeta a construção civil? Então, só para deixar claro, Santos não tem aeroporto, mas Guarujá... Aqui do lado. Tem. E o cone, isso funciona como cone de aproximação. Então, o cone funciona dessa forma. Conforme a linha de pouso da pista está aqui, nessa parte mais baixa, e você vai podendo construir prédios mais altos à medida que você vai saindo... Fora do cone. Fora do cone. Agora, essa limitação, pode acontecer duas coisas. Primeiro, o construtor não ter interesse em fazer uma obra nesse cone. Dois, o preço desses imóveis irem para a estratosfera porque vai ficar muito caro, você não pode aproveitar o terreno. Vai diminuir o número de apartamentos, o número de andares, vai elevar, obviamente, o custo da obra. Então, é uma coisa que a gente ainda está sentindo. Como deu uma parada no mercado, ainda não dá para precisar o que está acontecendo. Por enquanto, está tudo meio parado, né? Alguns desses prédios novos estão dentro desse cone ou não, Barroso, você sabe? Não, não estão. Não estão. Eu mesmo estou no prédio nesse cone. A gente fez 20 andares, mas, por exemplo, agora poderia fazer 15, que nem foi comentado aqui. Quer dizer, já não seria viável para mim fazer. Já não faria mais essa obra. Já não faria mais essa obra. Então, isso vai atrapalhar, sim, o nosso mercado de certa forma. Agradecer aqui o empresário Roberto Barroso Filho. Roberto, muito obrigado, pela entrevista e uma boa noite para você. Eu que agradeço. Boa noite. Obrigado.